Olá, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Eu quero agradecer a sua audiência, como eu sempre faço. É por ela que eu estou aqui fazendo mais uma série de vídeos que eu estou me propondo. Dessa vez, além de falar de política, eu vou tratar de política. Mas de que maneira? Nós estamos às vésperas de uma eleição de extrema importância para a nossa cidade, para a cidade de São Paulo. Falo nossa porque eu vivo aqui em São Paulo, estou falando diretamente daqui. Então, nesse sentido, eu acredito que você, tanto quanto eu, esteja um tanto quanto indeciso, chamemos assim. Ou pelo menos eu estava até decidir assistir ao debate e depois assistir esses primeiros 10 dias sofríveis, mas 10 dias de propaganda gratuita eleitoral. E algumas entrevistas com os candidatos. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer, nesse primeiro vídeo, na verdade, eu vou fazer única e exclusivamente a minha avaliação do que foi o debate na Band, se eu não estiver enganado, lá no dia 1º, no dia 2 de outubro. E depois, nos próximos vídeos, talvez 4 ou 5, eu faça, porque vou dividir, são 11 candidatos, vou fazer uma avaliação dos candidatos propriamente dito. Então, o que eu posso dizer para você em relação a... Deixa eu só colocar aqui para poder ler, né, as minhas anotações. O que eu posso dizer para você em relação a 11 candidatos? A minha avaliação do debate é que eu nunca vi um nível tão ruim. É claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que todos são sofríveis, todos eles são seres humanos e estão ali, por algum motivo, talvez fazendo o seu melhor. Eu digo talvez, porque eu não sei as intenções de cada um. O que nós podemos fazer sempre é falar por nós mesmos, mas eu vou avaliar os candidatos em relação à sua performance, inicialmente, como eu disse, no debate. E foi bastante sofrível, principalmente porque fica evidente em alguns momentos aquele conchavo, né? Eu pergunto para você, depois você pergunta para mim, e assim sucessivamente, e fazemos o nosso grupinho, e aí fugimos de certas perguntas que podem ser um tanto quanto delicadas, principalmente para o prefeito atual. Esse dispensa apresentações, não é? E é por ele que eu vou começar essa narrativa. E por que começar pelo prefeito atual? Porque, na verdade, eu estou começando por aqueles que têm mais chance, na escala do que apresentou-se na primeira pesquisa, né? De intenção de voto. Mas eu quero te alertar o seguinte: pesquisa de nada vale para o primeiro turno. Melhor dizendo, ela serve e ela se presta apenas a induzir aquele eleitor indeciso a votar naquele que, teoricamente, tem mais condição de ganhar a eleição. E por que isso acontece? Porque é um fenômeno humano de dificilmente apostar, entre aspas, aqui, no cavalo errado. Você sempre quer vencer algo. Qualquer disputa, o ser humano tem uma competitividade inata. E aí ele quer vencer aquela disputa. Ele não quer fazer parte do rol dos fracassados, por assim dizer. Isso parece um palavrão para ele. Então, essas pesquisas, elas servem única e exclusivamente, elas se prestam a essa finalidade, a cooptar esses indecisos a votarem naquele que se encontra no início da campanha. Às vezes ocorre também um outro fenômeno, pelo menos ocorria nas eleições passadas. Geralmente, alguém que é muito combatido, é muito criticado no decorrer da campanha eleitoral, acaba arrestando, por assim chamar, um grande número de eleitores e acaba sendo alçado pelo menos ao segundo turno, mesmo que esteja no final ali das pesquisas, né, em termos de percentual. Então, esses dois fenômenos nós não podemos nos esquecer de maneira alguma. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou um técnico? Não, eu não sou cientista político, tampouco sou especialista em pesquisa eleitoral. Ocorre que, já agora do alto do meu meio século, né, meio centenário de vida, eu já vivi e acompanhei algumas eleições para vários cargos. E esse é um fenômeno que na política brasileira realmente ocorre. A gente não tem como dizer que não ocorra. Ocorre, de fato ocorre. Então, embora as pesquisas não tenham um caráter definitivo, elas servem sim, em muitos casos, para cooptar
os indecisos. Então, vamos direto ao assunto para não ficar me delongando nesse tipo de análise. Vamos analisar os candidatos. Então, vamos pôr o óculos rapidamente aqui para poder ler meus alfarrábios, minhas anotações. Ao invés de começar por aqueles candidatos que aparecem na frente das pesquisas, eu vou citar aqui algumas frases que eu confesso que eu gostei demais, né? Então, por exemplo, Márcio França, do PSD, disse ao Boulos: Boulos, não vai invadir meu tempo. Por quê? Bom, dispensa explicações, né? Vamos à segunda frase, que também foi do Márcio França. Admirável mundo de Bob. Ele se referia aos números de Dória e, consequentemente, ao seu pupilo, aquele que era seu vice-prefeito e que acabou herdando a prefeitura, né? O Bruno Covas. Bom, e uma outra frase que eu anotei aqui como, se não hilária, por assim chamar, né? Risível, de muito mau gosto, né? E de uma completa falta de compostura política, porque é um uso eleitoreiro demagógico. O Russomano diz a certa altura: sou o único candidato amigo do presidente. Talvez ele esteja se valendo do fato de que em eleições anteriores, ou na eleição anterior, a única que ocorreu até agora, né, alguns candidatos cujo presidente atual apoiou, ou de certa forma teve o nome utilizado, acabaram ganhando as eleições, por assim chamar, né? Acabaram conquistando o pleito. Vamos aos fatos. Excelentíssimo senhor prefeito Bruno Covas. Ele é o candidato com o maior percentual de rejeição. Ele tem 30% de rejeição. O momento mais crítico do debate em relação ao atual prefeito Bruno Covas foi quando ele atacou o candidato André Matarazzo por ter sido perguntado sobre o gasto de 97 milhões de reais na reforma do Anhangabaú, a tal da fonte luminosa. Também foi questionado pelo Gilmar Tato na questão da ração humana. Aqui um uso eleitoreiro e demagógico também do Gilmar Tato, que dispensa apresentação, mas vamos falar dele depois, porque isso foi lançado lá atrás pelo então prefeito João Dória, né, antes de abandonar a prefeitura de São Paulo e concorrer ao governo, que acabou sendo eleito também, né? E é verdade, de fato, ele apoiou naquela época a ideia do Dória e algumas escolas acabaram recebendo e depois isso foi revogado. Ele, como plataforma de governo naquele debate, né, não estou discutindo a propaganda eleitoral, embora tenha feito algumas anotações, ele disse que vai entregar tablets para as crianças, porque ele está adiando o retorno às aulas presenciais, né? E ele se diz agora preocupado com a educação na cidade de São Paulo. Mas durante essa campanha, nos programas televisivos dele, no horário que ele tem direito, ele está dizendo que justamente não vai alterar o entendimento dele, ou seja, não vai permitir o retorno às aulas presenciais enquanto não houver uma definição, ou seja, segurança sanitária para a volta às aulas. Boa, Bruno Costa, você está realmente muito preocupado. Eu vi a tua preocupação, aí é uma opinião minha, né? Eu vi a tua preocupação na primeira semana, ou na segunda semana, agora me engano, mas eu até fiz um vídeo no meu canal, vou deixar aí o card depois, onde você fala que contratou 400 coveiros, gastou 12 milhões de reais, desculpa, mas eu vou falar, né? Saco para defunto, dizendo que tinha comprado não sei quantos caixões. Eu acho que isso se alia muito ao, infelizmente, eu não gosto de fazer trocadilhos nesse sentido, já fiz e reitero, que o que você sabe fazer é covas, porque você mandou abrir mais de 500 covas no cemitério da Vila Formosa. Então, a sua plataforma de governo, me parece, está pautada em cima disso. Mas eu vou deixar isso também para um outro dia, como eu disse, a gente vai avaliar candidato a candidato, né? Hoje é só a participação no debate, como eu disse, e você alega, né? O Bruno Covas alegou, falei como se eu estivesse falando para ele, né?
O Bruno Covas alegou no debate que ele conduziu muito bem, né, São Paulo durante essa crise sanitária, a crise da pandemia, que agora ele vai abrir 12 céus. Eu não sei, eu gostaria de saber, se alguém puder também fazer um comentário aí no vídeo, nos ajudar nesse sentido, quanto custariam 12 céus? Será que já não dava para ter feito com 97 milhões que ele gastou no Vale do Anhangabaú, nessa reforma, para fazer uma fonte luminosa, inclusive tirando de lá o pouco verde que ali existia? Pois é, eu acredito que sim, né? Mas vamos continuar. E o Russomano rebateu. Você vai dar tablet para as crianças, mas tem internet? Pois é, a preocupação do Bruno Covas, ela me parece passar à frente, né? Como se a gente colocasse o carro à frente dos bois. Então você primeiro dá tablet e depois você se preocupa com a internet. É uma maneira bem inteligente de conduzir uma cidade como São Paulo. Russomano tem 20% de rejeição. É o segundo com maior índice percentual de rejeição. Eu escrevi bastante pouco dele, porque eu posso resumir a atividade dele no debate com uma palavra só: demagogo. Ele parece estar sempre cansado, né, na forma dele se expressar. E a história dele, aqui fazendo uma parte com a minha opinião pessoal, ele sempre fez questão de se aliar a todas as posições governamentais. Ou seja, é governo, ele está lá prestando o seu apoio. Isso é preciso ficar ligado, né? Só fala em consumidor, ele não tem outra coisa para falar. Ele não falou de nenhuma outra plataforma, ele não tem, pelo jeito não apresentou plataforma de governo, ele não tem plataforma de governo, a não ser dizer que é amigo do presidente e que defende, há muitos anos, defende os consumidores. E aí ele resume, né? Ó, eu falei antes, né, e não li, eu escrevi aqui, ó, plataforma dele. Fiz coisas muito boas, defendi gente. Viu que foi bem sucinto, né? Não tenho mais nada para dizer do Russomano, não teve nada no debate. Também foi outro que acabou fugindo ao debate, questionado por processos que ele tem, ele não sabe responder. Então, se ele não tiver ali ao lado dele os seus asseclas, os seus assistentes, ele não vai governar e não vai fazer nada. Então, penso que nós deveríamos pensar muito bem antes de entregar o nosso voto, né? Antes de entregar a nossa procuração a um candidato como esse. Eu vou pular, embora haja um bolo, né? Eu ia falar imediatamente de Andréa Matarazzo, tá? Que é do PSD. Bom, dispensa apresentações, né? O Russomano é do Republicanos e o Bruno Covas, você deve saber que é do PSDB, né? E o Andréa Matarazzo é do PSD, mas eu vou deixar para falar no final e você vai entender por quê. Márcio França. Você lembra que o Márcio França, eu comecei aqui dizendo duas frases dele que me chamaram a atenção, foram hilárias, né? Até foram bem colocadas, eu diria. Mas tem pouca coisa anotada dele, porque é um político sem expressão, no meu ponto de vista. Inclusive, no passado, eu até flertei com a possibilidade de votar, né, de dar o meu voto a ele quando candidato ao governo. Mas o fato dele ser progressista, né, de flertar com o socialismo, ele é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, ou Social Brasileiro, enfim, é tanta sopa de letrinha que ainda não consegui depreender o que cada um significa, né? Mas, enfim, ele tem um flerte muito forte com o socialismo e isso me fez abandonar, embora ele seja um colega de profissão, ele é advogado, ele tem uma retórica até agradável em alguns momentos, em alguns aspectos, mas, de fato, conhecimento e conteúdo não foi apresentado no debate. Para mim, ele, enquanto ficou no cargo ali de governador, foi uma decepção, né? Não fez absolutamente nada enquanto teve a oportunidade. Um político sem expressão, de novo, repito, sem expressão. É inteligente, mas inseguro. Foi a minha anotação aqui do que eu vi no debate, tá? Uma ligação explícita, não é implícita, uma ligação explícita com a velha política, a velha forma de fazer política, né? Então apresenta as coisas aos pedacinhos. Então eu acompanhei aí os programas televisivos, né, da campanha, e fica apresentando, você vai me conhecer melhor no decorrer do caminho da apresentação de programas, mas não apresenta de fato o que será o programa de governo dele. Então penso que sua assessoria, bem como ele, né, estão falhando muito. Falou indiscriminadamente de aluga-se e pernilon.
Então, deixa eu pontuar o que significa isso. É claro, a gente passou por uma crise sanitária e o Bruno Covas fechou tudo. Então, óbvio que muitos empresários, empreendedores não aguentaram e que os pontos comerciais estão alugando. Então, você vê, até isso foi usado no passado contra a Dilma, né, no período 2014, 2015, etc. Então, você vê como tem um flerte com a velha política, né, chavões antigos, antiquados e de pernilongo. Ele diz que a cidade está abandonada, sem limpeza e que há uma infestação de pernilongo. É verdade, me parece que tem acontecido em alguns bairros, mas isso é crônico, né? Isso é um problema crônico. Nós temos rios aí que são praticamente depósitos de água parada e que deveriam estar sendo limpos há tanto tempo, e se estão, aparentemente não está dando resultado. E perdeu algum tempo se explicando. E quando você perde, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, quando você perde tempo se explicando, é porque você tem coisa, né, que você cometeu equívocos. Então, isso me chamou a atenção sobremaneira. Para a gente andar rápido, eu vou pular a Joyce e vou passar ao Boulos, que está na frente, né? Mas que dispensa apresentações, né? Eu jamais votaria em nenhum político do PSOL, por minhas convicções políticas, obviamente, mas por dois motivos, principalmente no caso do Boulos, especificamente, até antes de falar do seu desempenho no debate. O Boulos é socialista, mas pertence a uma família rica. Recentemente, eu tive uma discussão no chat de um vídeo, até que era do André Matarazzo, que eu estava assistindo uma entrevista dele, e a pessoa, você está acusando o Boulos de ser rico, mostra a prova da denúncia. Eu falei, denúncia? Como é que a gente denuncia algo que o sujeito é? Desculpa, acho que você está completamente equivocado. Mas, ao ver o perfil, eu vi que era um jovem, né, recém-saído aí da adolescência, então não estiquei o debate. Mas veja só, ele é filho de um médico muito conceituado aqui em São Paulo, de sucesso, está sempre na mídia, sempre participou de governo. Como é que não é rico? Aí ele me apresenta como patrimônio 15 mil reais, o Celta usado que ele dirige, e quer que eu acredite. Eu espero que ele não consiga enganar a senhora e o senhor também, né? Boulos não é pobre. E Boulos é conhecido, né, do imaginário popular, porque ele invade casas. Na verdade, ele é vamos chamar de dono, líder do MTST, né, do movimento do Sem Teto de São Paulo, né? Então, dispensa apresentações. Mas, ao menos, ele é um político que está com uma rejeição de 8%, e olha só o que eu escrevi aqui, não é só de crítica, né? E, pelo menos, ele é um político que mantém a coerência. Ele me pareceu preparado, debate, mantém defesa das minorias, né, aquele que ele chama de menos favorecidos, o sem teto, é o que demonstra a coerência. Mas eu hei de lembrar o senhor, a senhora, que o partido dele votou contra o marco do saneamento. Então, esse tipo de incoerência partidária, fora a vida pregressa dele, os atos pregressos dele, me fazem me afastar do Boulos e temê-lo, de certa maneira. Nisso eu concordo com o Arthur Duval, de uma entrevista que eu assisti dele, que o Boulos é um cara perigoso, no sentido de que, estando à frente do executivo, pode ser bastante perigoso. E eu deixo a sua avaliação, né? Obviamente, estou pondo aqui a minha opinião pessoal, mas deixo a avaliação para o senhor e para a senhora. Mas nós temos que lembrar, antes de eu terminar e de eu seguir aqui para o próximo, que é o Gilmar Tato, a gente tem que lembrar de um ponto muito importante, que é o vice. Quem é o vice do Boulos? Luísa Erundina. A Luísa Erundina já teve a oportunidade de ser prefeita em São Paulo. E eu, desculpe-me a sinceridade, mas eu não posso dizer que Covas, né, que o Bruno Covas é o pior prefeito que São Paulo já teve. Porque fica uma luta muito difícil entre Celso Pitta, Haddad e a Luísa Erundina. Olha só, antes dela, o prefeito tinha sido Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, eu não sei se foi um projeto dele ou se já era um projeto do Maluf, enfim.
mas eles fizeram um túnel sob o Lago do Ibirapuera. E que se não fosse esse tipo de obra de infraestrutura viária em São Paulo, se a gente já vive um caos hoje, né, em questão de nó no trânsito, eu me lembro muito cedo, na minha juventude, quando comecei a dirigir, que um técnico falando na televisão dizia, vai chegar um dia que quando o seu José tirar o carro da garagem no centro da cidade ou num bairro periférico ao centro, lá no extremo de Santo Amaro ou no extremo do Jaçanã, o seu Antônio não vai sair da garagem. É verdade, São Paulo atingiu isso, né? Agora parece que reduziu um pouco em virtude de toda essa pandemia, está um tanto mais tranquilo, não sei até quando, talvez melhore, porque muitas empresas optaram definitivamente pelo home office. Agora, isso é uma coisa, uma questão que deveria ter sido tocada no debate. E só teve um candidato que tocou nisso, que eu já vou falar dele, aliás, foi por isso que eu deixei para o final. Aí o que aconteceu? O Jânio Quadros já havia conseguido perfurar e precisava terminar o túnel, e acabou acontecendo que o seu mandato acabou, ele não foi reeleito e a Luísa Erundina foi eleita. Ela mandou tapar o buraco. Naquela época ficou conhecido como o buraco do Jânio. Pasme, o senhor, a senhora, se vocês não lembram, ela gastou mais dinheiro do que ele, né? Ou seja, Luísa Erundina gastou mais dinheiro da prefeitura do que o Jânio Quadros para perfurar. Ficou mais caro tapar o buraco do que perfurar. E se o senhor, a senhora conhecem, sabem que ele está sendo utilizado hoje, foi gasto mais dinheiro depois para tirar de novo a terra que a Luísa Erundina tinha colocado lá de volta. A gente tem que pensar nisso, né? Será que nós vamos colocar na prefeitura alguém que tem como vice a Luísa Erundina e que partilha dos mesmos ideais? E isso, segundo eles, é a questão, eu não vou fazer obra para rico. Não é fazer obra para rico, isso é obra de infraestrutura. Infraestrutura urbana, infraestrutura viária. Mas, ponto, vou parar por aqui, vamos voltar ao cerne desse meu vídeo. O Gilmar Tato foi o secretário de Transportes na gestão do Jaiminho, né? O Haddad. Na gestão Jaiminho, o Gilmar Tato era o secretário de Transportes. E ele é acusado de ter acabado com o sistema. E acusado não por mim, mas por especialistas. Nunca houve uma crise tão grande no sistema público de transporte de São Paulo, da cidade de São Paulo, como na gestão Jaiminho, cujo secretário era o Gilmar Tato. Me pareceu muito pouco preparado, e aí não é só uma versão ao PT, não. É a minha avaliação do que ocorreu no debate, sim. Ele fugiu das perguntas, né? Não treinou bem seus argumentos, então fingia não ter entendido as perguntas, para responder, ou melhor, usar o seu tempo de resposta dizendo outras coisas que não a própria resposta, né, a resposta em si. E se pautou única e exclusivamente pelo caso da merenda em São Paulo, que eu citei quando falei do Bruno Covas. E ele, no final, as suas palavras finais, assim como ele tem apresentado no seu programa televisivo da campanha, é que ele tem orgulho de ser apoiado pelo ex-presidente penitenciário, presidiário, Luiz Inácio. Vamos agora aos 3 últimos. Não, eu esqueci um, né? Não, esqueci 2. Olha só, né? Quantos candidatos eu acabei esquecendo. Então, esse eu vou falar de cabeça, porque a anotação aqui já misturou, mas eu lembro muito bem deles. Felipe Sabará. Ele representa o Novo. Bom, o Novo foi uma decepção muito grande, não sei se só para mim, mas para o senhor e para a senhora também. Vinham com uma proposta, embora tenha, né, o deputado Van Hatten, é um deputado que eu acompanho, muito coeso, mas está em outra esfera, não tem nada a ver com a nossa cidade. Ele é gaúcho, inclusive. Então tem políticos bons, tem o Zema, né, em Minas Gerais, que dispensa apresentações, está sendo um baita de um governador, né? Em Minas Gerais estava combalido, estava falido. Mas, enfim, vamos voltar ao cerne da questão Felipe Sabará. Recentemente, o Amoedo, que é o presidente, deu uma declaração bastante estapafúrdia, para dizer o mínimo, em relação à vacinação. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda dele, né? Vou para falar do Felipe Sabará agora. Felipe Sabará, olha, é inexpressivo,
bem, eu diria até que ele tem, percebe-se que ele tem articulação, ou seja, ele tende a falar com certa tranquilidade, né, expor bem as palavras e ser entendido. No entanto, ele me pareceu pouco preparado para o debate. Okay? Então, assim, ele tem capacidade, pareceu ter capacidade, ele participou como secretário de alguma secretaria do governo recente, né, municipal ou estadual, também fiquei na dúvida, porque ele não apresentou o seu trabalho, e alega que o seu maior legado é a horta social. E falou disso repetidas vezes. Veja só, a minha avaliação de novo como paulistano. Eu nasci e cresci nessa cidade. Nasci, cresci, trabalhei, fiz a minha vida, tenho a minha família nessa cidade. Não dá para eu imaginar um prefeito de São Paulo cuja plataforma de governo esteja pautada na horta social. E com todo respeito, eu acho que tem que existir. Mas eu não posso acreditar que alguém se julgue preparado tendo uma única plataforma de governo, horta social. Então, o que eu tenho a dizer do Felipe Sabará é isso. Pouco mais apresentou, também porque talvez tenha sido pouco perguntada. Como eu disse, existe muito conchavo, talvez muito acordinho ali por trás, para que não se perguntem mutuamente. Talvez até por falta de preparo, né? Aí a outra que faltou, essa eu preciso falar dela. Marina Helu. Marina Helu, você tem uma vantagem sobre a sua xará, né? Marina Silva, do mesmo partido, do Partido Rede. Você é muito articulada. Realmente você teve uma participação muito boa, do meu ponto de vista, no debate. O que me chamou a atenção, e eu tenho que falar, né, para você, minha senhora, meu senhor, meu amigo do meu canal que está me ouvindo, e espero que você possa partilhar esse vídeo para que mais pessoas ouçam isso e possam também fazer a sua avaliação. Existem outros vídeos também, tá? Em outros canais de pessoas que fizeram a analogia, né, a análise do que foi esse debate sofrível, em 2 horas ali esperando. Eu vi gravado, né, mas mesmo assim, 2 horas ali fazendo anotações e tal, porque eu me dispus a trazer isso para o senhor e para a senhora. Marina Helu falou bem, com certa eloquência até, eu diria, é bem articulada, as suas palavras são bem entendidas, né? A sua articulação é muito boa. No entanto, não dá para eu acreditar no que você falou. A Marina Helu, ela alegou que as enchentes em São Paulo são obra do aquecimento global. Eu vou repetir, que posso não ter sido bem interpretado, as palavras foram dela. O problema da enchente em São Paulo é o aquecimento global. Bom, você, meu amigo e minha amiga, deve saber, se é paulistano como eu, deve saber com convicção plena, né, conhecimento pleno de que as enchentes em São Paulo são um problema crônico da nossa cidade, e não só pela impermeabilização do solo, mas por conta da nossa própria região. Aliás, São Paulo só é rica a esse ponto que nós chegamos por conta da região onde nós estamos instalados, pela profusão de água que nós temos, né? Nós temos inúmeros rios subterrâneos, enfim, isso aqui é um vale, de fato, né, entre montanhas, aí, entre cadeias de montanhas, onde a água vem acabar, não tem outra ocorrência possível. E as enchentes assolam São Paulo desde 1890, Marina Helu. Não é de hoje, não. Não é de 20, 30, 40 anos. Então, uma pessoa que se predispõe a ser candidata a prefeita da maior cidade da América Latina, do terceiro PIB do Brasil, porque só pede para a própria União e para o próprio Estado, não pode vir a público num debate em rede nacional dizer que o problema de enchentes em São Paulo é de aquecimento global. Desculpa, é só o que eu vou falar da Marina Helu, do Partido Rede Sustentabilidade. Me parece bastante difícil acreditar na sustentabilidade do seu partido. Joyce Hasselmann, essa dispensa apresentação, né? Eu acho que todo mundo conhece. Ela está pelo PSL, ficou muito conhecida por conta do presidente da República, foi a deputada federal mais votada, enfim, eu vou ter que anotar, é meu dever, né? Dever de ofício, meu dever, meu compromisso com o meu canal, que é o compromisso com a verdade. Eu sou certificado em compliance, então eu estou aqui para falar a verdade. Eu passo a minha opinião, mas tratando
a verdade. Meu compromisso é com a verdade. No meu ponto de vista, a Joyce Hasselmann é a mais articulada de todos os candidatos. A mais. Talvez pela formação dela, né, jornalista e etc. Mas é a mais articulada. Ela fala muito bem, ela domina o momento em que ela está falando, fala com muita clareza, expõe suas ideias com clareza, com muita propriedade. De fato, ela teve uma excelente ideia para a segurança dos motociclistas. De fato, isso tem que ser, se possível, né? Eu espero que ela não seja eleita, de verdade, mas espero que quem seja eleito pegue nessa plataforma de governo, que é nada mais, nada menos, aquela utilização de um dispositivo onde, se não tiver com capacete preso, né, afivelado, a moto não liga, não dá partida. É interessante, de fato é interessante. Também sou motociclista e já ocorreu inúmeras vezes de você estar andando e perceber depois que o capacete não está afivelado. Isso é um risco enorme à segurança do motociclista. E como eu disse, está muito bem preparada, ela estudou muito São Paulo, né? Ela faz aquele mise-en-scène no programa dela, que eu tenho acompanhado também, que vai ali, mas já foi expulsa de Feira Livre, né? Fingiu estar lá na Cracolândia, né? Contratou figurantes e tal. Bom, é lamentável, mas é muito próprio dela, né? Traiu o próprio presidente, quem estendeu a mão a ela, e ela disse que foi ela que estendeu a mão. Bom, enfim, ela se apresenta confiável, né? Mas, infelizmente, a gente já sabe que não é. Ela tem uma outra plataforma que me pareceu bastante interessante, para você ver como eu tenho compromisso com a verdade, porque eu podia simplesmente, através dessa oportunidade aqui, só fazer crítica, né? Mas não, ela tem a ideia, está lá na plataforma de governo dela, de alterar a licitação, a forma de licitação, o modelo de licitação de São Paulo, principalmente no que concerne a transporte público. Ela quer fechar a SPTrans. E isso, para mim, de verdade, me pareceu uma grande ideia, porque, segundo ela mesma e outros candidatos, e depois eu também ouvi o Andréa Matarazzo, existe um subsídio que a cidade paga, nada mais, nada menos, de 3,1 bilhão de reais. É muito dinheiro, né? De subsídio para transporte público. Acho que podia ser melhor pensado. Mas vamos em frente. Arthur Duval. Arthur, mamãe, falei do Val. Ele está pelo Patriota, ele tem 6% de rejeição. Joyce e o próximo, André Matarazzo, tem praticamente 0 de rejeição, por incrível que pareça, né? Espero não ter me equivocado no da Joyce, mas se eu me equivoquei, deixa o seu comentário aí no canal. Arthur Duval, ele também se preparou, está realmente muito bem preparado, parece ter uma plataforma de governo concisa. Eu acompanhava o canal dele e deixei de acompanhar, porque ele se tornou uma pessoa insuportável no canal dele. Só ele sabe, só ele tem razão, ninguém sabe mais nada, ele é contra tudo e contra todos. E o meu maior problema quanto a ele é o seu envolvimento com o MBL. Isso, para mim, não dá mais para engolir. Ele se apresentou como um sucateiro da Zona Leste, e me parece que é verdade, fiz algumas pesquisas, isso realmente parece verdade. Ele é muito enfático. De fato, eu gosto muito do jeito como ele fala, né? Com ênfase, é vivo, né? Vibrante, isso me atrai. Mas não vou votar nele. É antenado, né? Até porque eu acompanho o canal dele, acompanhei há algum tempo, deixei de acompanhar já há alguns meses, e como eu disse, eu gosto desse estilo enfático. No entanto, perdeu a mão com excesso de críticas, tá? Essa aqui é a minha anotação que eu estou lendo agora. Ele faz crítica a todos, né? Passa a impressão que só ele é capaz. Eu falei de cabeça a mesma coisa que eu anotei. O que me chamou a atenção de positivo é que ele quer enfrentar a máfia dos transportes em São Paulo. Não sei se isso é possível, mas ele só disse isso, até porque teve pouca oportunidade também, tem pouco tempo no programa televisivo e tal, mas também ouvi a entrevista na rádio, ele não falou disso, não se aprofundou nisso. Eu queria entender como, né? Pelo menos nesse ponto a Joyce fala que vai mudar o modelo de licitação se ela fosse eleita. Uma coisa que me chamou a atenção, mas que eu não concordo muito, ele quer recriar a Vans. Sei, era uma coisa para estudar. Não funcionou no passado, não sei se funcionaria agora. E aí ele quer fazer um tal de um programa jovem capitalista. Bom, eu não entendi, ele teve pouco tempo. Precisaria de mais tempo para entender o que é esse programa Jovem Capitalista, mas talvez uma recriação aí do jovem empreendedor, algo que já foi tentado e acho que até está em funcionamento na cidade de São Paulo. Bom, vamos chegar ao final, eu vou falar de Andréa Matarazzo. Por que eu deixei para o final? Porque eu estou apoiando a candidatura. Depois desse debate, eu passei a
apoiar voluntariamente a campanha do André Matarazzo, única e exclusivamente nas redes sociais. Não quero, neste vídeo aqui, por conta do debate, convencer o senhor, a senhora. Eu vou fazer outros vídeos e vou falar mais dos candidatos. Mas ele tem, eu li o programa de governo dele, ele tem uma proposta robusta para salvar comerciários. Então, ela passa por, obviamente, auxiliar e fomentar o investimento, mas também diminuir e até suspender IPTU. Teria sido uma boa prática do atual prefeito, né, em virtude dele mesmo ter fechado inúmeros comércios, mas a cobrança de IPTU não parou. Quer fazer frente de trabalho, né, ou frentes de trabalho para gerar renda. Isso mais um outro candidato, depois que ele falou no debate, acabou copiando. E esse candidato chama-se Márcio França. Para você ver como esse cidadão, esse candidato, é muito afeito à velha política, né? Então, se isso pega bem, é legal assim para a gente ouvir, vamos aproveitar na nossa propaganda. Isso não é bacana, né? Urbanização de favelas, regularização para trazer saneamento. Não só no programa de governo dele, mas como em gestões que ele já participou, eles já iniciaram esses projetos, já chegaram a fazer, pôr em prática isso. Isso funcionou, isso tende a funcionar. Tendo a entender que com um projeto encabeçado pelo próprio líder do executivo, o chefe do executivo da cidade, isso possa melhorar, possa andar a passos mais largos. E para transporte, foi o único de tudo aquilo que foi dito e que eu citei aqui para você, que me pareceu bastante profícuo, bastante eficaz, se fosse adotado. Ele disse que o primeiro ato como prefeito, no enfrentamento, vamos dizer assim, do problema de transporte público em São Paulo, seria reordenar rotas. Olha, isso é um caso antiquíssimo, que se fala muito há muito tempo e ninguém faz. E também ninguém diz. Nenhum outro candidato falou disso. Ele foi o único candidato, ganhou o meu voto neste momento, porque é um absurdo. Se eu utilizo o transporte público em São Paulo, e é tenebroso você pensar que você tem, às vezes, mais de uma linha de ônibus fazendo o mesmo trajeto. Para quê? Não faz o menor sentido. Então, há um loteamento entre as empresas e elas, obviamente, optam por aqueles que são mais rentáveis, deixando aqueles que serviriam para auxiliar o trabalhador, para auxiliar o cidadão de São Paulo, as moscas, com poucos ônibus, né? Uma frota ridícula, risível, velha, enfim, precisa mudar. E ele ganhou meu voto quando ele disse isso. Obviamente, como eu te disse, eu sou motociclista, eu não dependo única e exclusivamente do transporte público. Mas uma cidade desenvolvida, o transporte público é literalmente para todos e utilizado por todos. Em países desenvolvidos, o próprio prefeito se utiliza do transporte público para ir trabalhar. Olha, o Bruno Covas, na sua propaganda eleitoral, está dizendo que ele usava o metrô. Eu vou desafiar todo mundo que estiver vendo aí meu vídeo se já cruzou com o Bruno Covas ou sabe de alguém que já cruzou com o Bruno Covas no metrô. Porque na própria propaganda, em propagandas posteriores, mostra o prefeito indo trabalhar de carro, utilizando-se do carro. E brilhante, né? Sozinho no carro, com o vidro aberto e de máscara. Perfeito, de uma inteligência ímpar. Eu vou parar por aqui para não ser ainda mais irônico, porque o meu intuito de verdade, olhando nos seus olhos, meu amigo, minha amiga, que acompanha o meu canal, que sabe aquilo que eu me proponho, né, em todos os meus vídeos, eu amo essa cidade. Isso aqui para mim, opa, desse lado, aqui, esse escudo aqui, ó, tá escrito embaixo dele aqui, ó, Monduco. Você deve conhecer, mas eu vou repetir. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Penso que a nossa cidade só se fez forte por conta disso. Porque aqui a gente não é conduzido, a gente conduz. A gente precisa de um prefeito bem preparado. E de todos esses que eu mostrei, né, que eu falei deles, na verdade, para o senhor, para a senhora, o mais preparado do debate foi o André Matarazzo, e ali ele conquistou meu voto. Espero que eu possa ajudar o senhor, a senhora que estejam indecisos no decorrer dos meus próximos vídeos, onde eu vou tratar. Como são 11 candidatos, eu prevejo aí que
que fazer entre 4 e 5 novos vídeos para traçar um pouquinho do perfil de cada um, para dividir, né, 2 ou no máximo 3, que vai acabar acontecendo se forem, mesmo que sejam só 5, vai acabar acontecendo de um deles ter 3, mas talvez 4 para ficar melhor e a gente poder ter um briefing do que são esses candidatos, de quem eles são, do que eles pretendem de fato para a nossa cidade. Aqui foi só o comportamento deles no debate e para fazer um abrir-alas para esse novo projeto que eu tenho no meu canal. De verdade, meu muito obrigado, espero ter te ajudado pelo menos em alguma coisa a você formar a sua opinião e te vejo no próximo vídeo, te aguardo. Deixa seu like, seu dislike, se você não é inscrito no meu canal, clica lá em inscrever-se e clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. De novo, muito obrigado.